Os Últimos Soldados da Guerra Fria é o novo livro do escritor e jornalista Fernando Moraes. Conheça agora sobre o que se trata e os desafios do processo de produção dessa obra. O livro conta a história da Rede Vespa, um grupo secreto cubano que se infiltrou nos Estados Unidos no início da década de 90. O objetivo era espionar alguns dos 47 grupos anticastristas sediados na Flórida, que praticavam ataques terroristas no território cubano. O autor Fernando Moraes contou os desafios da pesquisa do livro. Olha, as dificuldades foram muito grandes, porque do lado cubano, embora desde o começo eu estivesse brigando com eles para eles me darem a documentação secreta, e isso levou 7 anos, e depois mais 3 anos, porque quando liberaram eu já estava num outro projeto, estava no projeto do livro do Paulo Coelho, não podia parar, e aí só pude começar 3 anos depois. Apesar deles terem se comprometido a me dar todo o material secreto, com o andar da carruagem eu percebi que tinha coisas muito importantes que eles ainda estavam relutantes em passar para mim. E os cubanos remanchando, e eu comecei a usar todo tipo de pressão que eu tinha. Então eu pedi o Beto para falar com o Fidel, Frei Beto, falar com o Raul, pedi o presidente Chaves da Venezuela, estive uma noite com o presidente Chaves em Cuba e pedi que ele falasse com o Raul, que falasse com o Fidel. Eu próprio fui assistir a condecoração do Retamar, Fernandes Retamar, na Casa das Américas, condecoração que foi colocada nele pelo Raul. Aproveitei, fui lá e dei mais uma. E acabou saindo. Demorou, mas acabou saindo, eu tive tudo, fiz a entrevista. Do lado de lá, do lado americano, também as dificuldades foram muito grandes, porque havia uma desconfiança muito grande em relação a mim da parte do pessoal, dos líderes das organizações anticastristas, que se perguntavam, pô, que esse brasileiro veio enfiar o nariz aqui? Essa história não tem nada a ver com o Brasil, sabe? É metade cubano, metade gringo. E outra dificuldade foi com o pessoal do FBI, mesmo com os aposentados que tinham trabalhado no caso, que já estão aposentados, que não podia, só podia falar em off. Não podiam se identificar, os poucos que aceitaram falaram em off, mas eu dei sorte com alguns deles que me indicaram arquivos, me deram nomes. Olha, procura tal pasta, entrevista tal sujeito, pergunta para fulano de tal, como é que foi que aconteceu tal situação, assim. Foi aos poucos eu fui conseguindo. Foi muito difícil, muito trabalhoso, mas valeu a pena, valeu. Acho que saiu um livro, história muito interessante, história muito cinematográfica, e ao mesmo tempo muito dramática, e com bastidor político. Então, mistura ingredientes extremamente saborosos para um livro. É evidente que se dos dois lados, tanto em Cuba quanto nos Estados Unidos, esses documentos já fossem públicos, seria muito mais fácil, mas aí certamente alguém teria chegado antes de mim.